Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Cacilda Medeiros e a gente começa agora o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 20 de agosto de 2023. Seja bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. E hoje nós vamos aprender mais sobre a história da paróquia de São Gonçalo, em São Gonçalo do Amarante. Uma paróquia que já tem perto de 200 anos de história. E quem está comigo aqui no estúdio é o pároco lá de São Gonçalo do Amarante, o padre Valberto Messias da Cruz. Padre Valberto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. É a primeira vez, que você vem aqui. Bem-vindo. Bom dia, Cacilda, bom dia, queridos ouvintes, irmãos e irmãs da FM 91.9. Sim, é a primeira vez que participo do encontro, deste momento, e sinto-me muito feliz, lisonjeado pelo convite, e é uma alegria poder partilhar um pouco da história da nossa tão estimada paróquia de São Gonçalo do Amarante. O Padre Valberto, é uma paróquia que dia 28 de março, ela completou 188 anos, de criação. Foi criada em 28 de março de 1835. E aí eu queria que você contasse pra gente qual foi a origem dessa paróquia. Que certamente antes de ser paróquia já tinha uma história, de religiosidade por trás. Com certeza. Vamos então um pouco à história. A freguesia de São Gonçalo do Amarante, como acabamos de ouvir, foi criada 28 de março de 1835 pela Lei número 27, com a cláusula de que a freguesia não seria provida de pároco enquanto não houvesse ali uma igreja decente e paramentada. Conta a história. Certamente havia o quê? Uma capelinha, Era uma capelinha, sim. E o interessante também é que essas paróquias antigas eram criadas por lei. Sim, através da arquidiocese. Mas as mais antigas, eu acho que eram as dioceses, não, as paróquias mesmo que eram criadas até por lei do rei. Sim, não era? Sim. Por determinação do rei. Que não era o nosso caso aqui, nesse caso, 1835. Não. Então vamos lá. Em 1838, já um pouco mais adiante, a resolução de número 15, datada a 7 de novembro, permitia a freguesia de São Gonçalo. O provimento do pároco seria possível logo que estivesse a matriz toda caiada e com portas. Já foi outro passo que fora dado naquele tempo, não é? Então, a gente percebe que antes disso então, era muito simples. Não tinha alvenaria nem... Será que já era a igreja, que hoje é a igreja matriz? É a pequena capela. Pela história, desde a sua construção, na verdade, a primeira, ela é tricentenária. Nós temos já mais de 300 anos de capela. A paróquia é 188, mas antes, muito antes, com certeza, então já havia a capelinha. Certo. Tem uma outra resolução, a de número 49, de 24 de outubro de 1840. 5 anos depois. Exatamente, autorizou, afinal, a nomeação do reverendo vigário, cuja escolha caiu mais tarde no padre José Paulo Monteiro de Lima, foi o primeiro, que veio assumir a paróquia a 15 de novembro de 1844. Exercendo o cargo de vigário colado, como era próprio daquele tempo, então era padre colado da freguesia, até o dia 15 de janeiro de 1872, de 44 a 72, quando morreu nos braços do frei Herculano, que por lá se achava em missão e teve o ensejo de ministrar os últimos sacramentos e oficializar as cerimônias fúnebres do saudoso pároco. Em frente à cerimônia, em frente ao esquife, diante do padre, do caixão,
desfilaram com profundo respeito às Irmandades do Santíssimo Sacramento e de São Gonçalo do Amarante, fundadas por ele mesmo em 1847. Então, desta maneira, foram honrados as honras, né, ao pároco. Inclusive, os seus restos mortais se encontram na matriz de São Gonçalo. As igrejas antigas sempre guardam, né, muitos restos mortais de padres e de pessoas influentes, importantes, né, para a igreja e para a sociedade. Sim, na nossa igreja de São Gonçalo nós temos muitos coronéis que foram sepultados lá. Uhum. Pessoas importantes daquele tempo e que contribuíram certamente e foram todas sepultadas na matriz. Bom, e aí, isso é o início da história, né? E aí, eu não sei, nas suas pesquisas, né, você também já descobriu por que São Gonçalo. Inclusive, é o mesmo nome do município, né? O padroeiro é o mesmo nome do município. Por que a devoção a São Gonçalo? Por que esse nome de São Gonçalo lá no município? Certo, vamos então, temos que recorrer novamente à história. Só em 1698, quando não havia mais o perigo da guerra, é que partiram de Pernambuco, de Pernambuco. Partiram as primeiras expedições para repovoar a terra devastada pelos batavos. Segundo o roteiro que a história nos oferece, por volta de 1710, chegaram à Ribeira do Potengi os senhores. Aí tudo começa com esses senhores: Pascoal Gomes de Lima e Ambrósio Miguel Serinhaém. Foram os povoadores, então, né? Os primeiros. Os primeiros. Vinham do Vale do Sinharém, em Pernambuco, e logo se instalaram nas proximidades do Engenho Potengi. Um lugar plano e pitoresco. Os dois senhores eram casados, tinham filhos e bens. Cuidaram logo de construir 2 casas assombradas, né, como eles gostavam de dizer, para servir... Casas mal assombradas. Não, assombradas de sombra. De sombra. Isso. Com ventilação, com árvores. Tá certo. De sombras. Para servir-lhes de residência. E à frente das suas casas ergueram a capelinha. E justamente, cujo padroeiro, né, eles deram o nome de São Gonçalo do Amarante. Esses 2 senhores, essas 2 famílias. A imagem media uns 20 centímetros de altura, esculpida em pedra, a primeira imagem, pequenina. Depois, esta imagem foi substituída por outra, por uma de madeira, nas mesmas dimensões. Ainda existem essas imagens? A primeira imagem quebrou um braço da imagem. Como ela era de madeira, não tinha como restaurar. E, infelizmente, a primeira nós não temos. E a segunda de madeira é a que nós temos até hoje. Está no altar central de São Gonçalo do Amarante. Sim. Esta segunda imagem é a que nós utilizamos e que é venerada por toda a região. Sai em procissão? É ela que sai ou é réplica? Ela que sai em procissão, a imagem de São Gonçalo. Então o lugar, a cidade, não é, foi também denominado São Gonçalo do Amarante, justamente em homenagem ao seu padroeiro. Legal. Inclusive eu sei que tem outros municípios no Brasil que tem esse mesmo nome, né? São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo é o quê? Um santo português? É um santo, de Portugal, sim. Sim. Então deve ter sido, essa devoção deve ter sido influência na época da colonização. Sim, aqui, né? Eles, inclusive a nossa matriz, ela tem todas as características de Portugal, o estilo barroco, os mosaicos, os santos de madeira, na sua maioria, todos vindos de lá. Guardaram a tradição de lá. Sim. Ainda continuando, tem um fato ainda muito interessante, Cacilda. Em 1719,
o padre Dr. Simão Rodrigues de Sá, da paróquia aqui de Natal, ele que curava uma grande freguesia, muito satisfeito com o evento, com as procissões, ele embarcou em uma canoa saindo aqui de Paço da Pátria, atravessou o Potengi, desembarcando no porto de Oitizeiro. Este porto ele ficava entre Arridinha e Igapó. E parecia assim uma viagem, né? É sim, pois é. E este momento eles eram de suma importância, porque naquele tempo a igreja é que exercia os grandes movimentos de aglomerar pessoas, né? Então não havia nenhuma outra coisa, nenhum evento para o tempo. Era justamente quando a igreja promovia essas travessias, as procissões, as festas. Eram os momentos mais bonitos. O padre Valberto, voltando a falar da igreja, né? É uma igreja assim, tricentenária, né? Assim, a partir da origem mesmo dela. Quais são os desafios, né, de manter a igreja daquela assim, em pé, conservada? Por sinal, não sei se já terminou, vocês estavam até numa campanha de restauração, né, do ano passado. Ainda estamos, na verdade, não é? Então, a matriz de São Gonçalo do Amarante, hoje, ela é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, que é o IPHAN. São eles quem nos acompanham e determinam as restaurações e sempre acompanham, né, todos os trabalhos da nossa matriz. Então, a igreja, em estilo barroco, tem antigas imagens de madeira, são esculpidas com arte e beleza, são belíssimas. Tem uma Nossa Senhora La Pietà, né, a Senhora da Piedade, toda em madeira, muito bonita. Temos o Senhor Morto também, que é muito expressivo. Temos imagens de roca, são antiquíssimas. A imagem de São Gonçalo, do padroeiro, a predeira. A de São Benedito, a imagem de São Benedito também, é toda em madeira. Então é uma riqueza arquitetônica, né, de imagens que nós possuímos na nossa matriz de São Gonçalo. Os altares, nós temos altares com requisitos da arquitetura barroca, onde se destacam 2 confeccionados em madeira de excelente qualidade, construídos no século passado, os altares de madeira, por um artífice, um artesão, nascido e criado no município de São Gonçalo do Amarante. Quem construiu os altares, o nome dele, Pantaleão de Oliveira, o artesão. É uma obra perfeita, revelando em moldes do tempo antigo, né? Bem arcaicos, mas o valor artístico é de grande beleza. Um destes altares, o que fica ao lado direito de quem entra no templo, foi completamente destruído por um incêndio. Nossa! Foi no ano de 1950, na verdade no dia 31 de maio, de 1950. Um acontecido assim muito triste para a comunidade. Mas, graças a Deus, ele foi reconstruído em 1957. 7 anos depois ele foi reconstruído. Graças ao esforço e boa vontade do professor José Fabrício e das irmãs professoras Alzira e Paulina Queiroz. Essas pessoas também do município se esforçaram muito para restaurar o altar, que se tem salientado muito por tudo quanto representaram diante do progresso e do bem da terra em que nasceram. Nós agradecemos em saudosa memória a eles. Também o senhor Manuel Soares da Câmara foi um dos interessados no trabalho da reconstrução da obra dos seus moldes primitivos. Um detalhe,
Neste altar encontrava-se a imagem de Nossa Senhora da Piedade. Ela foi salva. Nossa, Até hoje tem os sinais, as provas disso. Os dedos do menino Jesus e da mão de Nossa Senhora são queimados. A gente encontra, quando a gente visita, a gente sempre mostra, fala deste acontecido e pede que eles olhem para as mãos. Não foi restaurada, como é uma madeira que não se encontra mais, e a imagem ela ficou praticamente perfeita, só com esse pequeno detalhe. Aí a gente olha para os dedinhos e percebe que ela estava no incêndio. É só um milagre mesmo, as coisas inexplicáveis. Porque uma imagem de madeira, quer dizer, começa a queimar um altar de madeira e a imagem não é queimada. E foi salva. Não é? É coisas mesmo de Deus. Tem também neste mesmo fato, tem um outro ponto que deve ser mencionado. Tinha uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, de madeira, neste mesmo altar. Esta foi consumida pelas chamas. E, segundo a história recente, o padre André Melo, que também foi pároco de São Gonçalo do Amarante, fez uma réplica da mesma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Ela é pequena e está no altar. Sim. A gente sempre fala porque senão pensam que todas são antigas. Tem esta imagem de Nossa Senhora do Rosário ela é bem recente. Ô padre, a gente vai fazer um breve intervalo e aí volta conversando mais sobre essa história tão rica, né, em detalhes, que é a história da paróquia de São Gonçalo do Amarante. Então rapidinho a gente volta já com mais Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, dia 20 de agosto de 2023. Hoje nós estamos aprendendo sobre a rica história da paróquia de São Gonçalo, em São Gonçalo do Amarante. Acho que você que acompanha a gente todos os domingos deve ter percebido que a gente agora, de quando em quando, né, está trazendo padres para falarem sobre a história das paróquias. Nós temos várias paróquias com histórias belíssimas, né? Paróquias antigas aqui na nossa arquidiocese, centenárias, bicentenárias. Nós já trouxemos o padre Lenilson Moraes, que falou sobre a paróquia de Santana e São Joaquim, São José de Mipibu. Há 15 dias nós trouxemos o padre João Batista, lá da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Macau. Também outra paróquia que tem uma história muito bonita. E hoje nós estamos com o padre Valberto Messias, que é o pároco da paróquia de São Gonçalo, em São Gonçalo do Amarante. E assim a gente vai conhecendo mais sobre a nossa arquidiocese, conhecendo mais a nossa arquidiocese, né? A história das nossas paróquias. Padre Valberto, você está lá em São Gonçalo há quanto tempo? Estou há 11 anos. No dia 30 de agosto, completo 11 anos, na segunda provisão. Eita, que legal. Substituiu ou sucedeu, né, o padre André Melo, né? Sim, o padre André, aí após o padre André, não, na verdade não foi o padre André. Depois do padre André, teve o padre Maurício, que ficou uns 2 anos, sim, que ano. É o padre Maurício dos Vicentinos. Vicentino. Aí ele viajou para ser formador na França e o padre Tito ficou 1 mês antes de mim. Aí eu cheguei. Sim. Então já viveu 11 anos dessa história. 11 anos. Um povo muito acolhedor e que temos construído juntos, né, a nossa história e também anos de muitas conquistas. Você é natural de Nova Cruz? Sou de Lagoa d'Anta. Ali pertinho de Nova Cruz. Na época, Lagoa d'Anta pertencia à paróquia de Nova Cruz. A minha paróquia mãe é a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Nova Cruz. Sendo que eu sou do município de Lagoa d'Anta, que hoje também é paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus. Isso mesmo. A gente encerrou o primeiro bloco falando sobre a história, né, da Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante, uma igreja tricentenária, né, de 300 anos de história. E aí a gente tinha até tocado, mas eu queria que você falasse mais sobre essa restauração que está sendo feita agora. Muito bem. Nós fizemos um projeto para o IFAM, né? Tudo acontece através de projetos.
Nós temos uma engenheira que nos acompanha. Tudo tem que ser através do IPHAN, qualquer coisa que for fazer. Não podemos mexer em nada na igreja sem autorização do IPHAN. Nem retirar uma porta, uma janela, uma pintura, absolutamente nada. Então o IPHAN, ele solicitou que a gente constituísse uma engenheira. Então a doutora Francilene, ela nos acompanha, uma pessoa maravilhosa, a quem quero agradecer bastante. Então ela fez conosco todo um projeto. Nós estamos com um projeto de restauração global. Toda a necessidade da Igreja Matriz está nesse projeto. Então nós fomos autorizados a fazer as restaurações. Nós já restauramos nesses 11 anos, restauramos um salão muito grande da parte de trás, que quando eu cheguei, esse salão estava interditado, não podia subir. Então, um salão muito bonito, todo em madeira. Foi restaurado em IP. Foi restaurado. Depois restauramos o coro também. Todo o coro da nossa Igreja Matriz hoje está restaurado em IP. Em IP. Caramba. As duas laterais também foram restauradas. Nós estamos restaurando hoje, quando eu cheguei era a secretaria da paróquia. O assoalho já foi todo restaurado, falta a parte do telhado. Nós já restauramos também todo o assoalho em madeira da sacristia, tanto o assoalho como o telhado. Como o desafio é muito grande, nós não conseguimos restaurá-la toda de uma vez. Então, nós estamos nos concentrando nas partes, por partes pequenas, fazendo esse trabalho de restauração. Então, quase todo o telhado da nossa matriz já foi restaurado. Porém, onde fica o átrio, né, onde os fiéis participam da missa, que é a parte maior, ainda não foi restaurado. É um grande desafio. Os altares em madeira também precisam de uma restauração. Nos foi solicitado também que fosse substituída toda a parte elétrica. A gente vai também se esforçar ainda este ano. A nossa meta é, com a festa de São Benedito, a gente poder fazer a mudança de toda a parte elétrica da matriz. A parte de incêndio, a gente vai sempre renovando os extintores, colocando novos. Então é um desafio grande. As portas e janelas, nós não conseguimos restaurá-las ainda. São muito difíceis, né? É muita coisa para tudo de uma vez, nós não podemos. O Padre Valberto, e aí uma curiosidade. Quando, assim, tudo precisa da autorização do IPHAN, mas o IPHAN não fornece a grana para a restauração, não é isso? Ou nos projetos, assim, contempla algum recurso financeiro também? Quando eu cheguei, eu tinha observado nos livros históricos da paróquia que há alguns anos atrás o IPHAN tinha ajudado a fazer uma restauração de uma parede que estava rachada, deteriorada, e eles ajudaram. Mas tudo tem que ser através de projetos, sabe? Então, nesse meu tempo, não recebi. Durante esse tempo, eu não recebi nenhuma ajuda vindo do IPHAN. Porém, esta semana eu recebi uma notícia muito boa. O Padre Murilo, nosso Padre Murilo, é filho da terra também, não é? Sim. De Parnamirim. Ele mandou para mim um site do IPHAN que estava abrindo inscrições para os projetos. A gente se inscreve e, se for contemplado, o IPHAN pode também ajudar na restauração. Então, essa semana a gente vai ver com muita atenção esse link para a gente ver a possibilidade. Mas durante esse tempo em que eu estou, foram as festas, os fiéis, o nosso dízimo que cresceu, a nossa comunidade que ajudou. Também a prefeitura ajudou um tempo com um convênio. Agora, nesse tempo recente, este ano, foi renovado um convênio para ajudar na restauração da nossa matriz.
E quem está ouvindo a gente agora e se sensibilizar e quiser colaborar com essa manutenção, como é que faz? Pode fazer a doação, as doações diretamente na conta da paróquia, através do Pix do CNPJ da nossa paróquia. Tem um contato da paróquia onde as pessoas possam... eu quero ligar para pegar as informações de conta, de Pix. Aí o padre vai abrir o celular, porque ele, assim, como eu, não consegue decorar o número de telefone. É verdade. O celular da secretária de Tásia, eu tenho que olhar sim. Pois é. Agora, a secretaria da paróquia... A agenda de celular é uma coisa muito boa, mas é uma coisa muito ruim, porque a gente não memoriza mais números. Vicia a gente. Vicia. A secretaria da paróquia é no número 3278-2843. Repete, padre. 3278-2843. É fixo, telefone fixo, no horário comercial. E também é o telefone da secretária, que é o celular que é o 98636-7038. 98636-7038. Então pronto, se você quiser informações aí sobre a paróquia, sobre como colaborar com essa obra de manutenção da igreja, tá aí os contatos, né, da paróquia de São Gonçalo do Amarante, para você se informar como você pode fazer. Padre Valberto, a festa de São Gonçalo, padroeira, é celebrada quando? No mês de janeiro, no finalzinho de janeiro. Na verdade, a nossa paróquia, nós temos duas festas, duas grandes festas. E historicamente tem relatos muito interessantes a respeito disso. Sim. Vamos lá. No tempo dos senhores, né, os senhores de engenho e os coronéis, então eles celebravam a festa de São Gonçalo. Todo mês de janeiro celebravam a festa de São Gonçalo. E os escravos dos senhores, eles vinham com eles. Sim. Então o que acontecia? Os senhores entravam na igreja para celebrar a festa de São Gonçalo. E os escravos ficavam em torno da igreja. Não podiam entrar na igreja? Não podiam entrar. Eles celebravam a São Benedito. São Benedito é um santo negro também, não é? Negro. São dois, né? Tem o abade, São Benedito, que é São Bento, e tem sim. São Benedito Negro, filho de escravos. Ah, sim. Interessante. Aí acontecia simultaneamente as duas festas. As duas festas. Hoje celebramos separadamente. Aí a de São Benedito acontece em quando? Outubro, também no final de outubro. Nós celebramos as duas festas. Hoje São Benedito é o patrono, a cidade tem ele como um patrono. O padroeiro São Gonçalo, celebramos em janeiro, mas não tem como não celebrar a festa de São Benedito em outubro. E aí tem outras festas nas comunidades também, padroeiros que se destacam, além dos mártires, claro que vai ser um ponto à parte para a gente conversar sobre eles. Temos sim. Na verdade, a nossa paróquia, ela é toda setorizada. Sim. Nós temos a setorização da nossa paróquia. Quero até lembrar isso aqui e dar um alô para eles, né? Uma bênção. Com certeza. O primeiro setor da nossa paróquia é composto pelas seguintes comunidades. Além da matriz, nós temos o Novo São Gonçalo, que tem a festa de São Francisco de Assis. A Santa Terezinha, no centro, Santa Terezinha do Menino Jesus. O Padre João Maria é uma comunidade que celebra São Vicente de Paulo. A comunidade do Canaã celebra Nossa Senhora das Graças. E a comunidade de Oiteirinhos não tem capela, participa geralmente na Santa Terezinha. Sim. O primeiro setor. O segundo setor da nossa paróquia é composto por Jacaré Mirim, o apóstolo São Judas Tadeu, celebrado sempre após a festa de São Benedito. Coincide com a festa de São Benedito, aliás, de São Benedito. Então, quando termina a festa de São Benedito, a gente começa São Judas. A comunidade de Guanduba, que também tem como padroeira Santa Terezinha do Menino Jesus. A comunidade de Oiteiros, Nossa Senhora da Conceição. A comunidade do Arisco, Nossa Senhora de Lourdes. E uma recém-criada, Capim-Açu. A gente ainda não tem padroeira, ainda estamos rezando e estudando. O terceiro setor é a comunidade de Rio da Prata, também celebra São Francisco de Assis. A comunidade de Alagadiço, também São Francisco de Assis.
A comunidade de Barro Duro é o Sagrado Coração de Jesus. Utinga é a comunidade a mais antiga após a Igreja Matriz, é Utinga. Onde tudo começou, na verdade, foi em Utinga, que não se tornou paróquia lá pelo tamanho da capela. Utinga é o quê? Um povoado? Era um grande povoado. Bem, aí, segundo a história, voltando aqui um pouco para a história, é o seguinte. Nos diz a história que a estrada mais antiga do Rio Grande do Norte era a que partia da Baía da Tradição, na Paraíba. Ela vinha por Mamanguape, Tamantanduba, Cunhaú, Goianinha, Guaraíras, Mipibu, Potengi, o engenho de Potengi e Utinga. Quando chegava em Utinga, de Utinga para Natal. Então, Utinga era um povoado, mas naquele tempo bem numeroso, muitas famílias. E as festas de Utinga eram muito grandes, muito fortes. Eu fiquei até curiosa com a história de Utinga, porque no programa de Cláudio Sandegia, aqui no Forró da Gente, no final da tarde, ele gosta muito de tocar uma música, se eu não me engano é de Eline Julião, chama-se As Meninas da Utinga, né? E fala assim da comunidade, e eu sempre tive curiosidade de saber como era a Utinga, que eu não conheço. Ah, tá. Pois olha, o patrimônio do povoado de Utinga, ele compreendia, né? Sim. 70 braças quadradas de terra, doadas em 1877. E na época era a padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas hoje essa mesma imagem está lá. Mas a gente comprovou que, na verdade, a imagem é Nossa Senhora da Assunção. Interessante. Celebrava Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas é Nossa Senhora da Assunção. Então, a Capela de Utinga foi construída em 1785. Muito antiga Muito também. antiga. Ela é tombada não pelo IFAM, mas pela Fundação José Augusto. É a Fundação José Augusto quem acompanha a pequenina Capela de Utinga, onde tudo começou. Bacana. As outras comunidades nossas e as nossas festas, temos Igreja Nova ainda, no terceiro setor. Igreja Nova é Nossa Senhora da Conceição. Nós temos 4 Nossa Senhoras da Conceição e 5 São Francisco de Assis para celebrar ao mesmo tempo. E aí, como é que o Padre Valberto dá conta de tudo isso? Agora tem o Padre Tiago. O Padre Tiago Barbosa nos ajuda, os irmãos todos nos ajudam, o Padre Manuelzinho nos ajuda, os Filhos da Terra nos ajudam, nós temos o Diácono Geraldo e as Irmãs Filhas do Amor Divino. Então a nossa equipe reforçada, sempre nos ajudando. Os irmãos vicentinos também, que ainda permanecem com a casa de formação, nos ajudam. O Padre Maurício está hoje à frente da Casa dos Irmãos. Eles nos ajudam. Sim. Nós temos uma nova comunidade, Cidade Alvoredo. Ela é vizinho a Rio da Prata. É um condomínio que está sendo construído e nós já estamos dando uma assistência a eles. O quarto setor da paróquia é a comunidade de Belo Horizonte, sem ser Minas Gerais. É a nossa BH. Santa Rita, tão amada. A comunidade de Campinas, Santa Luzia, a última festa das comunidades do ano, Santa Luzia, Campinas. Bela Vista também, Nossa Senhora da Conceição. Genipapo, São Francisco de Assis. Poço de Pedra, que é grande, a maior comunidade nossa hoje após a matriz, é Poço de Pedra, Nossa Senhora da Conceição. Nós celebramos lá todos os domingos às 17 horas. A vida da paróquia é muito cheia, tem muitas atividades, né? Nós celebramos praticamente de terça a domingo para poder assisti-las. Imagina. Então essas são as comunidades. Ainda tem só mais um setor. Sim. O quinto setor, Uruaçu, não é? Ah, tá. Uruaçu é justamente a capela de São João Batista, bem vizinho aos nossos mártires. Onde antes era uma pequena vila, hoje é uma comunidade muito querida. Pajuçara, a terra do camarão, né? Sim. Pajuçara, o guerreiro de Pajuçara
São Sebastião. Ah, sim. A comunidade de Jacaraú é uma pequenina comunidade de São José. E Coqueiros, a gente chama tão carinhosamente Coqueirinhos, de São Francisco de Assis. Olha aí, as comunidades todas contempladas. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta agora com o último bloco aqui no Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, dia 20 de agosto. Hoje estamos conhecendo a história da paróquia de São Gonçalo, em São Gonçalo do Amarante. E quem está conversando com a gente é o padre Valberto Messias da Cruz, que é o pároco lá de São Gonçalo há 11 anos. Padre Valberto, uma paróquia que tem 188 anos de história, eu imagino que lá no início devia ser um território imenso, não seria só o território de São Gonçalo, do município de São Gonçalo, ou até o próprio município devia ter uma extensão maior. Só nos últimos anos a gente sabe que algumas paróquias foram desmembradas de lá, até bem recente. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Ah, tá bom, será um prazer. Na verdade, a história de São Gonçalo é bonita e um pouco diferente também, sabe? Das outras paróquias, pelo menos por onde eu passei, né? Sim. Até hoje eu tive 3 paróquias. A primeira foi em Riachuelo, que era composta de 3 municípios, Riachuelo, Santa Maria e Marim. Sim. Meu abraço a todos os irmãos de lá, né? Com Minha certeza. bênção. A segunda, a paróquia de Pendências, também 3 municípios, que era Pendências, Alto Rodrigues e Panguaçu. E no tempo em que eu estive à frente, as 2 outras se tornaram paróquias, tanto Alto Rodrigues como Ipanguaçu. Sim. Primeiro Ipanguaçu, depois Alto Rodrigues. Então também minha bênção, meu abraço carinhoso a todos. E agora esses 11 anos, né, de muita luta, de vitórias, de conquistas aqui em São Gonçalo. Estou pensando aqui, você fazendo esse relatório assim, e eu pensando, caramba, estou ficando velha mesmo, porque Padre Valberto foi meu aluno lá no seminário de São... Como seminarista lá no seminário de São Pedro. Fui sim. Que bom. Pois é. A nossa paróquia, um fato curioso, ó, ela perdeu a hegemonia de paróquia 2 vezes ao longo da história. São Gonçalo? São Gonçalo. Quando, por algum motivos políticos, o município deixou de ser município, automaticamente a paróquia perdeu a hegemonia de paróquia. A primeira vez foi para São Paulo do Potengi e a segunda para Macaíba. Então, com Donivaldo Monte, a partir do ano de 66, foi restaurada a nossa paróquia. Ele sempre muito atento a São Gonçalo, né? Sim. A história, ele serviu também lá. Então, no ano de 1966, as irmãs Vilas do Amor Divino, elas foram vigárias coladas. Elas eram vigárias administradoras. Amor Divino? Sim. Eu não sabia que as irmãs de Amor Divino tinham sido vigárias também. Tinham sido. Só sabia as irmãs de Imaculado Coração de Maria, né? Lá em Itaipu, naquela região. Sim. Acho que é Jesus Crucificado, que foi a Anísia Floresta. Eu não sabia que o Amor Divino também tinha sido. Foi a terceira paróquia na história que sim. teve as irmãs vigárias. Foi São Gonçalo. Interessante. Por isso que é aprendendo com a igreja. Bom, não é? Então as irmãs, os padres da Sagrada Família vinham celebrar aos domingos, só voltavam e as irmãs quem administravam, batizavam, presidiam os casamentos e tudo. Bem, de 66 para cá, a primeira paróquia criada, desmembrada, foi a paróquia de São Lucas, no Conjunto Amarante, né? A mais antiga das paróquias no desmembramento. Depois, a paróquia de Santo Antônio do Potengi, que é bem no centro, entre Natal e São Gonçalo Centro, tá? Sim. Santo Antônio do Potengi. São Lucas também, você vai passando ali, você vai daqui de Natal para São Gonçalo. É a primeira. É a primeira, São Lucas. passa do lado da igreja. Isso. Aí depois, descendo, como quem vem para a matriz histórica, aí vem Santo Antônio. E a terceira, recém-criada, é a paróquia de Santo Expedito, em Jardim Petrópolis. O bairro cresceu imensamente, hoje tem aproximadamente 40 mil habitantes. Só o bairro de Jardim Petrópolis e mesmo? Cidade das Rosas. É uma cidade do interior, uma cidade considerada grande do interior do nosso interior. Pois é. E por isso se tornou uma área, pertencia a Santo Antônio,
e se tornou área e hoje já é mais uma das nossas paróquias. Interessante. Padre Valberto, eu já estou preocupado aqui com o tempo, né? Porque a gente tem muito... Uma paróquia de 188 anos tem muito o que se conversar. Mas aí um fato que com certeza é um fato muito especial lá na paróquia foi o fato de ter acontecido o martírio, né? Em 3 de outubro de 1645. E aí eu queria que você falasse assim, o que é que significa isso para a paróquia, né? Para a comunidade católica de São Gonçalo do Amarante. Sim, é muito importante, com certeza, para a nossa fé, pelo testemunho dos nossos mártires. E justamente no ano da invasão, o pequeno povoado de Uruaçu, né? Eles foram massacrados, mas também se tornou uma resistência, né, diante da barbárie. Aos poucos eles foram se restabelecendo e acredita-se que Uruaçu também é uma das comunidades bem antigas, como Utinga primeiro, depois Uruaçu, depois Santo Antônio, que foi construída uma igreja, né, em Santo Antônio. A capelinha de Uruaçu tem aproximadamente 100 anos. Pela história, que a gente passa do mais lado recente. dela quando a gente vai para o santuário que passa ao lado da capelinha, é aquela? Exatamente, aquela, sim. São João Batista. Uhum. Ela tem aproximadamente 100 anos. Mas a história do povoado é do tempo também do martírio dos nossos mártires. E eles, as famílias, durante alguns séculos, a gente sabe na história, eles silenciaram um pouco diante das perseguições, mas sem perder a sua fé. Então, nos tempos mais modernos, com a nossa arquidiocese, depois que ela se voltou mais, né, para os mártires, o Monsenhor Assis, e tem tantas pessoas que ajudaram, né? Hoje o Padre Murilo, já há alguns anos. Que inclusive é quem dá assistência ao santuário, né? O Padre Murilo. O Santuário dos Mártires, ele territorialmente pertence à paróquia de São Gonçalo. Sim. Inclusive os batizados, casamentos, toda a documentação do Santuário dos Mártires vai para a paróquia de São Gonçalo. É bom até que as pessoas saibam, tem aumentado muito o fluxo de sacramentos, né, das pessoas que acorrem ao nosso santuário. Então toda essa documentação pertence a São Gonçalo. Sim. E os mártires, esse testemunho de fé, né, a cada ano tem crescido. Nas nossas comunidades também, a devoção, o texto dos Santos Mártires é sempre rezado nas minhas comunidades, graças a Deus. É uma coisa que tem ajudado muito, né, a crescer mais a devoção dos nossos mártires. Eu acho que com a canonização também, né, assim, esse trabalho de divulgar a devoção aos nossos santos mártires, que são os primeiros mártires do Brasil, cresceu, né, cresceu no nosso país. E isso é importante. Com certeza. E as festas, né, que passaram a ser celebradas, então a gente já sente todas as paróquias participando. Muitas, durante os domingos, a gente sempre vê também pessoas de outros estados que vêm, já vieram até de outros países. Tem um livro, lá no santuário tem um livro de registro. As pessoas que vão pela primeira vez, a equipe que organiza sempre está atenta para fazer esse registro das pessoas que vão pela primeira vez. Então, turistas de outros países, vários já passaram por lá. Bacana. Eu acho que outro fato também, padre, é a questão do turismo religioso, né, que tem se expandido mais, tem se tornado mais conhecido o turismo religioso. Isso também ajuda. Sim, procurado, né? As paróquias, até para renovar também e o conhecer, né? Nós estamos aqui conhecendo mais, aprendendo com a igreja, para conhecer cada cultura, a fé daquela região, do povo. As pessoas sempre perguntam, de quando em quando chega mensagem pra gente, no meio de comunicação da Arquidiocese, no WhatsApp, redes sociais, perguntando quando é que tem missa lá em Uruaçu. As missas são celebradas todos os domingos, às 10h30 da manhã, no nosso monumento. E uma coisa interessante os padres do zonal, nós padres, ajudamos.
Então, cada domingo do mês é um padre do zonal quem sim, celebra. Tem uma escala. É uma escala. Eu celebro no segundo domingo de cada mês. Então, Domingo dos Pais agora, né? Eu celebrei. Todo domingo às 10h30 da manhã. 10h30 da Aí manhã. é naquela capelinha que tem ao lado do santuário ou é na parte principal mesmo? Na parte principal, na cúpula maior. Sim. É. Legal. Padre, para encerrar, e aí é rapidinho mesmo, eu queria que você falasse um pouco também do hoje, né? Enquanto a gente falou muito da história da paróquia, já falou das comunidades, né? Mais o hoje, mas eu queria falar pastoralmente como é que está a paróquia hoje. A nossa paróquia hoje, ela, graças a Deus, né, tem crescido, pastoralmente falando. Isso muito me alegra, não só na administração da matriz, nesse cuidado do patrimônio, que é um desafio muito grande, a gente partilhou aqui, né, e que precisamos de nos dar as mãos, mas nós crescemos, sabe? A nossa matriz hoje tem um novo vigor, uma nova organização. Pronto, um exemplo disso é falando aqui de comunicar, né, vocês, a PASCOM, no último dia 5 de agosto agora, o Padre Antônio, que é vigário paroquial de Santo Antônio Roberto. Ele esteve conosco numa manhã de formação. Nós estamos no desejo de ampliar a PASCOM e que cada comunidade traga as informações da sua comunidade para a matriz e a equipe vai jogando nas redes sociais. Aí vieram 2 membros de cada comunidade para vir. E as que não vieram, algumas não faltaram. A gente vai fazer também algumas formações pelos setores para fortalecer a nossa PASCOM. O Padre Antônio Roberto é o nosso assistente eclesiástico da PASCOM na Arquidiocese. E agora está lá, no município, né? Não na paróquia, mas no município de São Gonçalo. É o nosso vizinho. É o nosso vizinho. Exato. Tá, Cacilda? Então, os nossos ministros, hoje nós somos quase 80 ministros da Sagrada Eucaristia. Distribuído no território da paróquia. Em toda a paróquia. Nos alegram muito. Os pequenos coroinhas crescem, né? É uma maravilha. Essa semente no coração das nossas crianças. A iniciação cristã foi fortalecida. As nossas irmãs também ajudando na catequese. Então, uma coisa muito boa. Hoje nós temos 3 irmãs, né? A cada ano vem algumas irmãs novas, mas a gente trabalha com 3 irmãs do amor divino. Então, a irmã Vera, a superiora, a irmã Raimunda e a irmã Fátima. Sim. Então, a cada ano, essas irmãs vão nos ajudando. O Padre Tiago está conosco com o diácono Geraldo. Então, a nossa equipe da matriz são com eles. Então, a nossa liturgia também está muito se fortalecendo. A nossa liturgia, uma equipe muito interessante que ajuda. Que a iniciação cristã também foi fortalecida. Os catequistas, né, jardineiros de Deus, como dizia a Madre Helena. Então, o batismo, a catequese, a primeira comunhão, o crisma, que estão na iniciação cristã. Então, a gente tem trabalhado bastante. Inclusive, no finalzinho deste mês, nós vamos crismar quase 300 jovens. Nós já estamos agendados com o nosso bispo, Dom Jaime, nosso administrador apostólico, né, Dom Jaime, sim, que vai crismar para esses jovens, tá? Confirmar nossos filhos. O nosso dízimo, a nossa pastoral do dízimo cresceu bastante, se organizou. As comunidades, um dízimo missionário, a irmã Aparecida morava conosco, trabalhou conosco 6 anos. Aí trouxe o dízimo missionário. Ela está onde agora? Ela está em Nova Cruz. Um abraço, irmã Aparecida. Tá. A irmã Aparecida também dela em São Gonçalo. Tá vendo? Coisa boa. Graças a Deus. Mas ela está fazendo um trabalho agora em Nova Cruz, fez esse trabalho maravilhoso conosco. O dízimo missionário, as comunidades se organizaram muito. O apostolado da oração, nós antes tínhamos as confrarias do tempo, há alguns anos atrás, não é? Nós tínhamos algumas confrarias, mas do Santíssimo Sacramento e de São Gonçalo. Mas hoje é o apostolado da oração e a Legião de Maria. Essas expressões bonitas de serviço. O Terço dos Homens, que se estendeu a toda a paróquia, é uma alegria. As expressões juvenis, né? Nós temos expressões juvenis, o Shalom também está conosco, sabia, os jovens,
é uma alegria ter os jovens conosco. Uma das nossas comunidades de Uruguaçu tem o movimento As Mães que Oram pelos Filhos. Que é um movimento novo. Novo, tem crescido também entre nós, tem sido uma alegria partilhar as dores, as esperanças, né, com as mães que sofrem, é importante também. O nosso grupo da Renovação Carismática, que praticamente tem em todas as paróquias, que alegria. Os grupos de oração que tem, né, os ministérios, os serviços que surgem da própria renovação, engrandecendo a nossa igreja. Então são muitas expressões de movimentos, de grupos pastorais, de serviços que têm só contribuído, engrandecido o reino de Deus em São Gonçalo. Que bom, Padre Valberto. Pois é, a gente chegou já ao final do programa, aprendendo com a igreja. Passa rápido, né? É muita história para contar em uma hora. É verdade. Então passa rápido. Muito obrigada por partilhar com a gente essa história tão bonita. Tá bom, eu que agradeço e desejo que a cada dia, né, a palavra de Deus aqui anunciada possa crescer nos corações, viu? Germinar a palavra de Deus, né? Amém. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço para o pessoal de São Gonçalo do Amarante, com certeza, acompanhando a gente, né, nessa manhã de domingo. E muito obrigada a você, de todo lugar, né, que esteve com a gente aqui aprendendo mais hoje sobre a paróquia de São Gonçalo do Amarante. Domingo que vem, às 10 horas, a gente tem mais aqui aprendendo com a igreja. Um bom domingo para você, uma boa semana e continue na sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana.